Fala galera, boa noite aí. Vamos dar início à nossa live aí, né? Hoje a gente vai falar sobre psicoeducação, né? E é isso aí. Vamos só dar uns minutinhos aí, aguardar a galera começar a chegar e a gente já vai iniciar aí, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tô bem. Então tá bom. E aí? Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Dá Vou me mais um minutinho aí pra apresentar. galera entrar e a gente já inicia. Isso, esperar o pessoal entrar mais uns minutos, aí eu já me apresento e aí a gente já dá continuidade. E aí, tudo certo, João? Graças a Deus a gente tá indo, né? Então tá Seguindo aí bom. como precisa, né? Tá frio em São Paulo? Não tá tanto, não. Hoje melhorou bastante. Ontem estava um pouquinho mais do que hoje. Hoje está um pouquinho mais quente. Tá certo. Bom, eu vou me apresentando então, pode ser? Para o Sim? pessoal, para os seus seguidores, né? Meu nome é Eloá Ribeiro, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e atuo aí com a dependência química já há 12 anos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante, né, João? Eu vejo que é muito pouco falado aqui no Instagram também. Exatamente, né? Falar sobre a psicoeducação e ajuda bastante, né, cara? Ajuda também nessa questão dos familiares de não ter informação, apesar que não serve só para os familiares, né? Na verdade, a psicoeducação, ela é conduzida aí de uma maneira onde todos consigam se integrar dentro dos assuntos e aí acaba ficando não mais fácil, né? Mas eu acho que acaba dando uma visibilidade melhor para as pessoas em relação às dificuldades que elas tenham sobre questionamentos, sobre dúvidas, sobre como fazer. Então, acho que essa aí é a importância geral, assim, né? Sobre falar sobre essa psicoeducação na questão da dependência química, né? Que é o É, foco do que a gente vai falar. o nome aí já diz que é psicoeducação, é uma educação na psicologia, mas no tema focado para dependência, né? Então, psicoeducação na psicologia, nos tratamentos, a gente fala que é um conjunto de técnicas, de instrumentos psicológicos, pedagógicos, com o objetivo do quê? De ensinar o familiar, ensinar os cuidadores, os pacientes, até mesmo profissionais aí que trabalham em hospitais, enfermeiros, que trabalham em instituições, que têm demandas aí na área da saúde, que muitas vezes chega o dependente químico e não sabe como abordar, né? Tem aquele olhar de superficialidade em relação à doença, de preconceito. Então, é importante a gente estar levando essas informações sobre a patologia, que é a doença, e sobre o tratamento. Então, eu falo assim Sim. que é um trabalho aí de prevenção e de conscientização da saúde mental relacionado às dependências. Exatamente. E assim, né, o bom dessas pessoas abrirem, né, essa possibilidade ou essa porta de conhecer um pouco mais sobre essa psicoeducação, né, é que quando a pessoa ela consegue aprender e perceber sobre a doença que ela tem ou sobre a dificuldade que ela tenha, né, aquilo ali acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais seguras para transitar dentro daquele universo ali, né? Então, como nós estamos Exato. falando de dependência química. Então, é muito vago o que as pessoas sabem sobre isso, né? Então, assim,
As pessoas têm muita dificuldade de lidar com a questão adicção dentro de casa. O que fazer? Como Sim, fazer? sim. Aonde procurar? Né? Então, assim, eu acho que essa questão de a gente abrir esse leque para essas pessoas é que elas consigam lidar com essas questões até mesmo dentro da tua própria casa, né, com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Sim, às vezes o familiar está passando por isso com algum filho, irmão, algum parente e não sabe. Por quê? Porque é uma doença, falo, comportamental, né? Às vezes não mostra que está ali com a substância, mas está com o comportamento alterado, né? Que é comportamental, que afeta os comportamentos, é, progressiva, porque quanto mais o indivíduo está na ativa, no uso, nos comportamentos, mais ele vai usar, né? E fatal, porque pode levar aí a óbito, né? Então, a Sim, dependência química, eu falo que é um problema o quê? De saúde pública grave, né? É um problema espiritual, é um problema de saúde pública, psicológico, psiquiátrico, e precisa de estratégias terapêuticas, né? Que envolve o quê? Múltiplos fatores. Então, não é só ficar abstinente, né? Não é só o povo falar, não uso mais, tá tudo certo. Não, é múltiplos fatores, é algo mais profundo, né? Então, existem muitos caminhos para cuidar disso, né? Eu falo assim, tem um escritor que chama Isami Tiba, ele sempre fala assim que a dependência química é como um porão, né? Ela tem várias portas abertas. Então, muitos entram, né, na parte da dependência ou por curiosidade, né, que está na fase da adolescência e quer conhecer, ou por alívio, eu vou aliviar minha dor, vou aliviar o estresse, e aí busca aí a substância ou outro tipo de dependência, né? Ou para melhorar o humor, ou para ter um alto desempenho, que também a gente fala, quando fala droga, só pensa no álcool, no crack, na cocaína, e não, existem outros tipos de droga que mexem com o desempenho, né? sim, Ou para curtir, para curtição, né? Então, isso é importante as pessoas saberem que o quê? Que eu falo assim, dependência química não tem um cálculo. Fala assim, eu vou usar, mas me controlo, né? Tem a negação. Então, assim, não tem um erro de cálculo. Então, é importante entender que você entra no porão, né, nessas brechas que eu falei, mas que para sair, muitas vezes, precisa dessa psicoeducação, desse entendimento. certeza. Eu acho que é assim também, né, cara? Eu acho que exatamente essa questão da falta de informação de como lidar com as questões, que eu acho que acaba dificultando um pouco, né? Então, assim, foi como você falou. Então, assim, a doença da adicção, né? O que é a doença da adicção, né? Será que eu realmente sei o que é uma adicção? Será que realmente eu sou um doente? Será que realmente, né? Assim, são algumas dúvidas pequenas, mas que as pessoas não têm nenhum tipo de direcionamento. Então, por exemplo, a doença da adicção fala muito sobre a questão comportamental. Então, assim, eu, lá atrás, bem pequenininho, eu com 7 anos, 8 anos de idade, eu já tinha um desvio de comportamento lá. Então, assim, com 7 anos, por exemplo, eu já abri a bolsa da minha mãe para pegar dinheiro, para comprar salgadinho para ir para a escola, por exemplo. Eu já pegava dinheiro na carteira do meu pai para ir para o fliperama depois que eu saísse da escola. Isso já era um desvio de comportamento. Então, assim, quando as pessoas dizem hoje que a pessoa que usa drogas, ela não para porque ela não tem vergonha na cara, porque... E uma criança com 7 anos, que ela não tinha noção de nada da vida e já tinha um pequeno desvio ali, né? Então, só que com o passar do tempo, esse desvio de comportamento vai aumentando e conforme você vai se aprofundando dentro do uso, independente de qual seja ele, álcool, droga, essa coisa ela vai só potencializando É, e até chegar no nível onde, por exemplo, no meu, e conforme fui me envolvendo com álcool e drogas, essa questão de desvio de comportamento acabou se tornando coisas muito mais sérias e muito mais graves. Então, assim, só que eu sei disso hoje, né? sim. Que é Assim, onde mas a gente entra naquela questão que o uso é só a cereja do bolo. Mas não só isso. Por exemplo, você trouxe dados da sua infância de comportamentos que está relacionado à adicção, né?
o seu caso específico, né, por ser aí um dependente químico, por já reconhecer isso, né, já ter esse diagnóstico, ok. Mas a gente fala em quê? Na dependência química também, que é muito grave e importante as pessoas entenderem. Comorbidades. O que são comorbidades? São outros transtornos que são facilitadores para o indivíduo ir ao uso e aí descobrir se é um dependente químico ou não. Então, quais são os principais aí transtornos e doenças, né? Transtorno de ansiedade, esquizofrenia, TDAH, né? Transtorno de personalidade, transtorno bipolar. Então, transtorno alimentar, né? Que muitos usam aí substâncias para controlar. Então, esses transtornos são facilitadores, não significa que as pessoas que têm esse transtorno vão atuar na dependência química, mas é um maior índice de entrar para a dependência. Então, tem que ter um maior cuidado, uma maior psicoeducação, um maior entendimento para as pessoas que já têm essa comorbidade, esse transtorno aí, né? E a família é muito... eu falo assim, na dependência não é o sintoma é culpa da família, né? Mas geralmente, tá? São pessoas que vêm de uma família disfuncional. Mas não vamos entender que a família é o vilão ou o paciente é o vilão, nada disso. Mas geralmente isso também coopera para que a pessoa entre aí no uso da substância, né? Sim, com certeza. Então, ó, e assim, ó, visualizando bem isso daí que você falou, né? E aí trazendo um pouco para mim, por exemplo. Se lá atrás tivesse. E eu não estou aqui falando que a culpa é do meu pai, da minha mãe, que não olhou isso. Mas se lá atrás tivesse sido dado um olhar melhor para essa coisa Se e existisse não tivesse sido psicoeducação, tratado isso. né? Se Então, se não tivesse existisse sido tratado isso psicoeducação como desde qualquer coisa. sempre, né? Exatamente, porque assim, se isso não fosse tratado como assim, isso é coisa de criança, que legal, talvez eu não teria chegado tão longe se isso tivesse sido interrompido lá atrás. Mas assim, eu nem estou falando que isso é culpa deles, porque também eles não tinham nenhum tipo de informação, então também eles não poderiam, né, E trabalhar falo, dessa por isso forma que a como a gente gente fala está que é um falando. problema grave de políticas públicas de saúde mental para levar essa informação para as pessoas, né? Então, muitas vezes seus pais não tinham consciência, não tinham informação, não tinham sabedoria do que dessa Que questão, né? poderia se tornar isso daí. Exato, exatamente. Então, aí é o que eu falo. Então, assim, então, não que a culpa, né, fosse dos meus pais, mas se tivesse tido ali um olhar um pouco mais crítico, talvez a minha adicção não teria chegado tão longe, né? Porque assim, as Exato. pessoas visualizam muito essa questão de da droga, por exemplo. Tudo é droga, né? Droga é o mal da humanidade, mas nem tudo realmente é droga. Existe a parcela da droga? Existe. Mas existe a parcela do desvio de caráter de cada um, do desvio de comportamento, né? Então, Da cara, disfuncionalidade, né? Que a gente entra aí então na assim, nem questão do tudo, nem que tudo, é. nem tudo vai ser jogado na conta da droga. Porque tem a minha Exato. parcela e eu preciso assumir a minha parcela. E a minha parcela está relacionada com os meus comportamentos. Sim. Que onde entra aí, né, a dependência, codependência, né, igual você fala dos comportamentos. O familiar muitas vezes tem comportamentos que um adicto também tem, né? Então eu falo assim, ele se intoxica não de substância, mas de emoções negativas. Porque existe aquela ideia de que tem que controlar, né? De que não pode sair do controle, que eu não sei não sei se é o seu caso aí dos seus pais, né? Que é um caso assim, você sente um olhar mais negligenciado, né? Se meus pais tivessem me olhado, se eles tivessem observado, talvez não estaria nessa situação, não teria passado, né? Por Sim, tudo isso. Então, tem tanto a negligência familiar, que pode também cooperar, quanto aquela família controladora que tem um excesso de autozelo, de autocuidado também, sim, né? com certeza. E aí é o que eu sempre falo. Então, assim, às vezes, tipo, partindo para esse lado, né, que você fala sobre a codependência. Então, assim, às vezes, o adicto, às vezes não, a grande maioria das vezes, o adicto ele sofre de uma doença progressiva, incurável, fatal, a gente já sabe disso. Só que os familiares também ficam doentes, né? E muitas vezes até muito mais doentes do que o próprio adicto.
A diferença é que o adicto, ele tem a sua fuga, né? Ele tem o seu subterfúgio de poder usar a substância para anestesiar os seus sentimentos e anestesiar toda aquela questão ali. Os familiares precisam passar por essa situação sem o uso de nada. Então, assim, é muito mais intenso para a família do que para o próprio adicto. Então, aí a importância dessas pessoas buscarem a psicoeducação, Sim. delas buscarem um psicólogo, delas buscarem um psiquiatra, para ajudar a como lidar com essa informação que é tão complexa que nem nós que estamos ali inseridos diariamente também não temos tanta facilidade para lidar com ela, principalmente para uma pessoa leiga que não sabe da missa um texto do que está Sim, acontecendo ali. um Então, por olhar isso que passa por superficial. muitas dificuldades. Exato, um olhar superficial, né? Eu falo assim, também é uma doença familiar porque envolve o sistema familiar. Ou a pessoa começa a usar e aí traz aí comprometimentos nos vínculos, né? Traz conflitos entre os familiares, ou o familiar é um próprio sintoma, né? Fala assim, a dependência vem como um sintoma da família, ou a família é disfuncional que pode levar o indivíduo a buscar o uso para lidar com isso, né? Então, não, como eu falo, a família, não estou dizendo que a família é vilã e nem que o paciente é vilão, mas é uma maneira de funcionar que é importante ter essa compreensão para que não atue aí, né? Para que tenha aí uma conscientização. Porque precisa algumas coisas serem separadas ali, né? Por exemplo, os codependentes, eles precisam entender que eles não causam e que eles não curam, né? E, primeiro, porque a doença da adicção não tem cura, então eles não vão curar ninguém. Mas, se quiserem ajudar, precisam procurar os meios que vão realmente ajudar, que realmente vão trazer uma ajuda eficaz, que, no caso, seria se informar. É a Sim, informação. E a informação vai vir da onde? A informação vai vir desse núcleo que a gente acabou de falar. da Ele vai vir da psicoeducação. educação, ele vai vir do psicólogo, ele vai vir do psiquiatra, ele vai vir de grupos de autoajuda, ele vai vir de pessoas que se reúnem para falar sobre essas dificuldades. Né? Então, assim, porque um codependente sem informação, pela simples boa vontade de tentar ajudar o seu familiar, na verdade, muitas vezes, além de não ajudar, acabam se tornando facilitadores. Sim, E porque dificulta muitas muito vezes mais vem de o progresso. crenças, muitas vezes, João, né? Até quem tiver aí perguntas pode mandar aqui para a gente, né? A gente está falando aqui disparado, mas quem tiver perguntas, se quiser interagir, fique à vontade. Então, assim, muitas vezes tem aí, natural da sociedade, né? No sentido de crenças e ideias da dependência, que é assim, eu vou pôr na clínica de recuperação e meu adicto vai estar curado, né? E não, tem Não muitos existe. fatores, né? Ou então assim, ele parou de fumar maconha, parou de cheirar cocaína, parou de usar droga, né? E resolveu o problema. Não, né? Não, também. Entender que a psicoeducação precisa ter um entendimento da doença e precisa ter um tratamento. Não tem como fugir disso. Eu não preciso, eu consigo sozinho. Tá bom, mas e o tratamento? Né? Precisa tratar, precisa observar, supervisionar para que o psicólogo, o psiquiatra oriente tanto a família como o paciente, né? Sim. Porque a gente fala assim, tem o quê? A negação, né? Aquela ilusão de que se está no controle, tanto a família como o usuário, né? Eu estou no controle, é só um pouquinho, só hoje. Isso é uma ilusão. Eu falo, isso é uma negação da doença, né? Tem a busca da autopiedade, né? Que tem até uma parábola, quem quiser ler, que chama O Rei Bebê. A autopiedade, coitado de mim, ninguém me ama, né? A Coitadinho, ó céus, ó autopiedade, que é terra. um sintoma da doença, que ali segundos vai usar, né? Tem aí o Exatamente. isolamento, que a gente fala isolamento, onipotência. Tem aquele vazio interno, que é onde também é um sinal que pode ser uma depressão, no período de abstinência, isso, né? Que eu falo. Então, tem a manipulação, tanto no período de abstinência como na ativa, e o estado alterado de consciência. Então, Sim. aí tem sintomas, esse é apenas um, os mais comuns,
e que é preciso ser observado, identificado e orientado aí, Sim, né? porque assim, ó, é igual a gente fala, cara, não adianta só parar, né? Tipo assim, as pessoas. Por isso que eu falei assim, ó, as pessoas visualizam muito o uso. Droga, 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 droga. Só que nem tudo é droga. Então, assim, não adianta só eu parar. E se eu não mudar os meus comportamentos? Não adianta só eu ser como as pessoas dizem, não adianta eu ser um adicto seco. Eu só não Sim, tá usando, mas eu continuar sendo o mesmo mentiroso, procrastinador, mentiroso. Os defeitos continuam sendo os mesmos. Então, assim, dali para mim usar, não está muito longe, porque eu continuo sendo a mesma pessoa. sim. Não houve mudança. E o próprio E assim, pessoa que está em recuperação precisa, assim, querer, né? É importante as pessoas saberem que, ai, o familiar se sente culpado, muitas pessoas, mas depende dele, né? Por que a gente escuta, ai, fulano tem X internações, fulano não para, tem recaídas frequentes. Exatamente por isso, que acredita que é só não usar a substância e não busca o quê? O protocolo de atendimento e a independência química, que é se conhecer, né? Fazer a psicoterapia, tratamento psiquiátrico, as salas, grupo de apoio, rede de apoio, padrinho e tudo mais, né? Então aí entra aí onde a família ou a pessoa tem gastos muito frequentes com o tratamento, com medicação e as recaídas frequentes e fica no looping, né? No ciclo. sim. Então é importante compreender tudo isso através da psicoeducação. E essa, então, eu acho que sobre o que a gente falou, né? Então, assim, é essencial que essas pessoas realmente busquem essas informações, mas no lugar certo, né? Busquem estar com as pessoas que realmente vão trazer as informações que não vai salvar o seu adicto, mas eu tenho certeza que vai fazer com que vocês todos, né, a família, vamos colocar assim, que a família realmente consiga caminhar por uma estrada um pouco mais confortável, porque é muito mais fácil eu lidar com uma dificuldade quando eu sei quando lidar com ela. Ninguém vai ninguém vai fazer uma psicoeducação e ninguém vai sair de lá um expert em adicção ativa. Mas a partir do momento que eu tenho algumas mínimas informações e que me ajudam a me colocar de uma maneira diferente do que eu me colocava antes, diante dessas situações que são tão difíceis de lidar, que são tão complexas, que é a adicção ativa, fica muito mais tranquilo caminhar, né? Fica muito Sim, mais tranquilo fazer. sim. E quando não, a familiar tem a tendência aí a romper os vínculos. A gente escuta muitos pacientes, quem está em recuperação, ah, perdi namorada, perdi esposa, família, mãe, né? Todo mundo se afastou. Há um rompimento com essa família, muitas vezes até por crimes ilícitos, que é onde vem o julgamento da sociedade, das pessoas. Crimes ilícitos para quê? Para a manutenção do uso. Então, às vezes, assim, a família não dá mais o dinheiro, a pessoa não consegue mais trabalhar, e é onde vem aí, né, os roubos, onde endeusa a droga, a negação, ah, é só um pouquinho, é só por hoje, né, no sentido do uso. Então, só, só por hoje, vou, no sentido do uso mesmo, não da recuperação, né? Com certeza. E aí os caras vão justificar, né? Vai fazer uso de um dos comportamentos que os adictos mais têm, que é a justificação, a negação, né? Sempre tem um porquê. Ah, porque eu usei, porque eu roubei, porque... Né, cara? Então, assim, precisa-se realmente seguir essas orientações para que seja direcionado para o rumo correto. Né? Então, assim, como você falou, e aí eu paro de ficar ou eu paro de tratar o meu adicto como um coitadinho, porque, cara, eu falei, eu não sou um coitadinho, entendeu? Eu não sou, nunca fui um coitadinho, né? Mas no uso e por causa dessa constante mudança de comportamentos que é realmente o uso da substância acaba fazendo com que mude comportamentos, que mude atitudes, que mude posicionamentos, que mude troca de valores, todas essas questões são englobadas quando a pessoa está na adicção ativa. Então, assim, tudo isso contribui negativamente, vamos colocar assim, né? Contribui negativamente para um processo realmente consistente de recuperação. Então, assim, precisa-se ter a informação. Mas só que
não dá só para ter a informação, é ter e se aprofundar para saber o que fazer com ela, né? Não adianta eu chegar lá na farmácia, comprar um remédio, olhar a bula lá e não sei o que fazer com ela. Não, precisa ter um médico que vai me orientar e vai falar: você vai tomar tantas doses, em tantas horas, e é isso que você vai fazer. E a psicoeducação é da mesma forma. É seguir o As pessoas vão protocolo de direcionando. atendimento, né? O protocolo de Exatamente. atendimento médico, o protocolo de atendimento psicológico, seguir a risca nesse sentido, porque senão a gente Sim, banaliza, né? Banaliza a doença, banaliza os comportamentos, e é muito grave, é muito sério, né? Tem que cuidar, sim. tem que olhar, tem que psicoeducar o familiar, o dependente e a comunidade, né? Todos precisam fazer parte, né, dessa questão de realmente se informar mais, né, buscar mais realmente as informações. Mas geralmente quando a questão está relacionada, né, a substâncias, né, há uma resistência, há um preconceito, Há né, um da própria medo do sociedade. julgamento, há um medo, né, do Sim. julgamento, um medo de não ser acolhido, não ser cuidado, né? Porque, na verdade, é o que acontece, né? Não vamos ser aqui hipócrita falar que... Porque realmente é o que acontece, né? É o dedo na cara, o dedo em riste aí é o que mais tem, né? Então, assim, acho que As isso também pessoas dificulta um sentem pouco, né? medo, né? As pessoas sentem medo por não entender, não saber lidar, por não ter paciência. A gente está numa sociedade aí muito ansiosa, cada vez mais, né? Então, há um medo, há uma ansiedade em relação não só à dependência química, mas a tudo, né? E também Sim, por parte do paciente, por parte do familiar da sociedade, né? sim, com certeza. E aí A foi que nem gente tem você que falou. buscar ajuda no lugar certo, com a pessoa certa, né? Não na biqueira, com o amigo do uso, do amigo do álcool, amigo, né? Tem que saber por quê? Para adquirir ferramentas, estratégias para conseguir. Porque existe Sim. aquela negação, sozinho eu dou conta, sozinho eu consigo, eu não preciso de nada e ninguém, que entra no egocentrismo, na onipotência. É, e isso atrapalha, né? Porque a gente sabe que sozinho não dá para fazer. Sozinho é muito mais difícil. Se eu tenho um grupo que pode me ajudar a seguir dentro dessa busca, né, de encontrar um caminho de uma zona de conforto, vamos dizer assim, para que fazer a parte mais difícil? Né? Tentar ficar quebrando a cabeça, tentando buscar outros caminhos que muitas vezes eu até sei que não vai funcionar, mas, né, vamos lá, vai, tudo certo, tá todo mundo empurrando com a barriga, vamos empurrar também, né? E aí vai, né, cara? Só que assim, não, cara, hoje dá para mudar, dá para fazer diferente, né? Hoje tem muita gente falando sobre recuperação. Hoje tem muitos profissionais especialistas na dependência química, né? Tem o Tem muitos grupos de aplicativo que autoajuda. você trabalha, né? Lá o aplicativo Sim, Anônimo, que é um aplicativo, quem não conhece, muito interessante, que tem várias reuniões lá, né? Que é para codependente, codependência, álcool, dependência. drogas. Isso daí Sim, então você vai assim, cara, explicar hoje melhor, ó, João. aquela desculpa de eu não tenho informação, hoje não cola mais. Isso poderia ser lá atrás, bem lá atrás, né? Que tinham realmente poucas informações. Assim. Era bem muito mais escassas do que hoje. Né? Só que hoje não. Cara. Hoje tem muitos grupos aí de autoajuda, Aranon, é, grupos fechados, Sim. NA, Quem Anônimo. não quer ir presencialmente se expor, tem aí, né? O Tem Anônimo. vários grupos online. Então, assim, hoje não é mais por falta de informação. Na verdade, é mais por preguiça do que por falta de informação. Porque a informação está aí. Cara, hoje, a Ou maior até mesmo, facilidade. João, não falo assim, ou até mesmo por não ter consciência de que é uma doença, de que precisa de ajuda e de que Sim, entra naquela negação, né? Ah, tá tudo bem, vou dar conta e vai empurrando e não tem aquele discernimento dos prejuízos. Muitas vezes sim, vai ter, né? Fala assim, vai ter o discernimento, a consciência ou não, quando já está no fundo do poço ou quando alguém resgata, né? No exatamente. caso do Por- indivíduo que está na ativa da substância. Não, sim, com certeza. Né? Então, assim, essas coisas dificultam muito, né? Dificultam muito.
essa questão de autossuficiência, de achar que para quando quer, né? Eu falo assim, eu já tive uns pensamentos doentes igual esse, né? De assim, tipo, eu paro quando eu quero, tipo, eu nunca quis parar, eu queria ser um adicto social, eu queria usar e ser amigo de todo mundo, eu queria usar e não faltar no serviço. Mas isso não existe, né? Isso é uma ilusão, né? Isso não existe, isso é uma ilusão. Então, o melhor caminho que existe é recuperação, é buscar a recuperação, é buscar a transformação. E aí, como você falou, é buscar a informação no lugar certo, para as pessoas que realmente vão direcionar a gente para o lugar para onde a gente precisa caminhar, né? Então, Com assim, e certeza. hoje só depende de mim, né? Que nem eu te falei assim, hoje, uma das maiores facilidades que tem hoje, o cara ele não precisa nem sair da tua casa para ir buscar a recuperação. A recuperação ela vai até a casa do cidadão. Ele só precisa ter um pouquinho de boa vontade de sentar lá no sofá, pegar o celular, ligar a câmera e buscar as informações, né? Mas Exato. aí a gente vai para um outro lado, né? Até onde, né, essa pessoa está realmente disposta a fazer essa recuperação funcionar, né, na vida dela? Até quando ela realmente quer realmente essa mudança? Não adianta a minha É, mãe querer que eu fique limpo. Quem tem que uhum, querer ficar limpo sou eu. Porque senão não sim. vai. Eu só fiquei limpo quando eu quis. Enquanto as E até pessoas. assim entender que mesmo que tome uma decisão que queira, vai vir os empecilhos, vai vir as dificuldades, e diante dessas dificuldades, estando em recuperação, em tratamento e indo nas reuniões, você tem as ferramentas e pessoas para te ajudar a manter a manutenção da abstinência, porque não é fácil, né? É uma doença difícil, é uma doença que é facilitadora. Hoje, em cada esquina tem um bar, né? Quem tem problemas com álcool. Às vezes, vem os amigos até a pessoa. Então, é importante entender que não é um caminho fácil, mas que é possível, né? Ó, fizeram uma pergunta aqui para você, João. Eu estou tentando identificar essa. Ó, o Roberto perguntou, João, não tem jeito de tem tirar o álcool mesmo, se não cair mesmo? Deve ser assim, que tem, se realmente precisa ficar sem o álcool para não recair. Porque tem Não, aí, com né, a certeza. ideia que a sociedade põe de que o álcool é inofensivo, de que o álcool tá tudo bem, por quê? Porque é uma droga que é liberada, né? Tem em cada esquina, é muito comum, é recreacional, etc. Mas para o dependente químico, né, ele não, se muitas vezes usar o álcool, ele é o gatilho para as outras drogas. Exatamente. Porque, assim, é que nem você falou. Uma das maiores dificuldades hoje de lidar com o álcool é justamente por essa questão do romantismo que essas pessoas fazem sobre o álcool, que o álcool é social, que o álcool é bonitinho, que a felicidade está atrelada a você usar o álcool. Só que essa não é a realidade que eu vivo. Essa realidade é outra. Essa realidade é dos comerciais de televisão. Porque a realidade que eu vivo, o cara de final de semana que enche a cara e bebe, ele espanca seus filhos, bota seus filhos para fora de casa. Já vi muito cara botar fogo na sua própria casa. Essa é a realidade de quem usa o álcool. Para mim, que sou um dependente químico, que tem problema com álcool e drogas, se eu beber, eu vou usar. E se eu usar, eu vou beber. Então, assim, não há a mínima chance de eu vou tentar colocar na minha cabeça isso como uma reserva de que algum dia eu vou poder beber socialmente, por exemplo. Eu já tive esse pensamento. Quando eu tiver uns 3 anos limpo, eu vou poder beber, mas aí eu não vou usar nada. Mas não existe, porque isso aí já está atrelado na minha cabeça. O Isso Roberto aí está foi lá falando atrás. justamente isso aqui, ó. Toda vez que eu bebo, às vezes eu caio, né? Se você é um dependente em recuperação, né? O álcool é a porta de entrada, né, para todas as outras drogas. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei no álcool, não comecei com a cocaína, eu comecei com álcool. Com 17 anos, com 17 anos e meio, eu conheci a cocaína. Então, o meu cérebro associou o álcool com a cocaína. Então, foi ali que começou realmente a minha destruição, iniciou ali, quando eu fiz a associação do álcool com a cocaína. Então, assim, nunca mais eu consegui beber sem usar e nunca mais eu consegui usar sem beber. Então, É, assim, isso é uma desconstrução que precisa ser feita. sim, sim. E levou um tempo. Eu estou 5 anos
que eu estou em recuperação, trabalhando essa questão de que eu não posso mais beber, porque se eu beber, eu vou querer usar drogas. Sim. E aí ele disse assim: eu tô com esse pensamento do capeta. Na verdade, são pensamentos automáticos negativos que vêm, não só pessoas que têm problemas com álcool e drogas, mas todos nós temos pensamentos automáticos negativos. Então, quem está em recuperação, muitas vezes vai vir o pensamento os pensamentos sabotadores, né? Que a gente fala cientificamente aí, que se sabota, hoje eu posso, só um pouquinho, não vai dar problema. Então, assim, como lidar com esse pensamento é no tratamento da dependência, né? Existe protocolo, existe tratamento. Tem que tratar para como lidar, porque existem técnicas de distração, técnicas de mudança de pensamento, técnicas de relaxamento, mas existem zilhões de técnicas, né, para atuar aí nos pensamentos, nas crenças, usando o protocolo da dependência química, né? Ele fala que consegue beber, às vezes, socialmente, sem usar. Não, ó, esse é um pensamento meu, tá bom, gente? Como eu sempre falo, a doença, a recuperação, ela é individual, né? Não existe adicto social, isso é uma ilusão. Porque em algum momento isso vai se tornar um transtorno na minha vida. Se não for agora, vai ser mais para frente. Mas não vai deixar de ser um problema. Às vezes, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim: eu não tenho problema com álcool, mas quando eu começo a beber, eu não paro. Ué, então pode ser um início de um problema, mas já é um problema. Porque a partir do momento que eu começo a beber e não consigo parar, já é um sinal, já é um indício de que alguma coisa está fora do trilho. E alguma coisa não está correndo como precisa. E o que Então, o que a cada gente um dá precisa conta fazer? ou não também é muito individual, né? Mas o protocolo diz que, né, na dependência, quanto mais se evita, melhor, né? Então, assim, mesmo que socialmente é um risco aí de voltar na ativa frequente diária, né? Mas, assim, a gente não julga e compreende que cada caso é um caso, né? Apenas essa frase isolada, né? De que às vezes socialmente não dá para definir, julgar ou diagnosticar ou dizer, né? Porque até tem que entender se é uma comorbidade ou se é realmente uma dependência química, né? Se foi o Sim, uso, porque tem aí o diagnóstico, precisa ter o diagnóstico para a gente opinar e dizer, né? Porque se a pessoa não é um dependente químico, mas às vezes teve uma fase de euforia, uma fase triste e usou e consegue sair disso, né? Aí é outro viés, é outro olhar aí. tem pessoas que conseguem beber socialmente. Algumas aí. Esse não é o meu caso. Então, por isso que eu tive que optar em parar por completo. Eu tive que seguir o que o Gente, eu programa morro de diz. rir com os comentários de vocês. O programa quer dizer: não importa o que ou quantos anos, estar limpo é a nossa prioridade. Ponto. É isso. Eu adoro Entendeu? trabalhar com dependência química porque quando está em recuperação às vezes fica até divertido aí, né? Não, com certeza. O mestre Muralha falou aqui, não existe o meio drogado, ou é ou não é. Não, verdade. Eu também concordo. Boa, Messi. Eu também concordo. Não existe meia grávida. Ou você está grávida, ou você não está grávida. Não tem como você ficar meia grávida. Ai, muito É, bom, muito bom. Ai, gente, mas é né? isso, Se você João. quiser Quem te fazer tiver perguntas aí, perguntas, vai fazendo as perguntas que a gente vai respondendo aí, tá? quem tiver perguntas, quiser falar aqui, a bateria tá acabando, viu, João? Ô, O DJ Prime falou assim que ele se beber usa, que é o que a gente estava falando, né? Que é uma sim. droga, o álcool também é uma droga. E uma coisa está relacionada na outra, principalmente para os adictos que têm realmente a questão já comprovada que é um adicto, dificilmente ele vai conseguir fazer uso da bebida e não fazer uso da substância. Não tem jeito. É difícil. São Ai, escolhas, ai. né, que o cara precisa fazer. Dentro do processo é tudo isso, né, cara? É escolhas. A recuperação é feita de escolha.
né? Ou você tá, ou você não tá. Não dá, ou você, se você tiver meio dentro, você só vai saber meia verdade. É isso. E a gente ri, mas é muito sério, muito grave, né, João? Sim. É muito grave, é sério, tem que buscar ajuda, tem que pedir ajuda e tem que se tratar. Gente, tá vindo 1000 comentários aqui, engraçado, não vou nem falar. Tem que se tratar, né? Tem que se cuidar. E buscar a psicoeducação, que é a informação quanto ao funcionamento de si mesmo, ao funcionamento das substâncias, como atua, né? Acho que em um outro momento, uma outra live, a gente pode dar continuidade, entrar aí já em psicoeducação mesmo e deixar aqui gravado, né? Que é o que é a Sim. dependência química, quais os comportamentos, né? Fissura, abstinência, craving, que é explicando para o pessoal como funciona e já atuando na psicoeducação. Se você quiser, a gente dá continuidade, João. Sim, a gente faz, com certeza. É o que eu te falei, assim, e é o que eu falo, assim, a gente precisa realmente, assim, as poucas pessoas que estão por aí, que estão trazendo abrindo essa porta para essas pessoas, cara, porque, assim, não tinha, né? Então, assim, e as pessoas também precisam se oportunizar também, né? Precisam se permitir ir buscar mais, sabe? Tipo, ir atrás para que a gente consiga realmente, né, ter aquele convívio que a gente tanto sonhou, né? Maravilhoso, né? Com o nosso adicto, bonitinho, assim, é isso, cara. É. O mestre falou aqui que vai da força de vontade, não só as drogas pesadas, mas até o carboidrato fica viciado. Que tudo depende da pessoa. Sim, depende única e exclusivamente da vontade da pessoa. E quando ela não consegue por si, né, dar conta de segurar sua compulsão, sua vontade, que é onde entra o tratamento e o pedido de ajuda. Sim. E Enquanto aí, né, os geralmente tem, carboidratos, não sei, mas tem o açúcar. É comprovado, né, cientificamente, que o açúcar vicia, é altamente viciante, tanto quanto as drogas, porque o sistema de recompensa e de prazer é o mesmo no cérebro. Então, o açúcar, querendo ou não, gera prazer para muitos, né? sim. Mas e assim, e uma das coisas também que a gente precisa, que o adicto ele precisa tomar cuidado é exatamente com essa mudança, né? Então, por exemplo, o cara ele para, né? A compulsão, ela vai migrar para outro lugar. Sim. Alguns vão E até aí para ele precisa tomar pornografia, cuidado. né? Alguns vão para pornografia, jogos de azar. Então, cada um, né? Por isso que tem que cuidar do comportamento, do pensamento, das crenças, usar o protocolo da dependência para não afetar outras áreas aí da vida, Sim, né? é isso. Então, assim, é fazer. Então, assim, como funciona um processo de recuperação? O processo de recuperação, ele funciona como uma engrenagem, ele é um ciclo. Então, nós buscamos ajuda profissional, psicólogos, Que é psicólogo, psiquiatras, psiquiatra. reuniões, um Onde que apadrinhamento, tem essas aquele reuniões? que há Usar necessidade de fazer aplicativo. uso da medicação, fazer o uso da sua medicação corretamente. E esse é o processo. Não dá para fugir disso, não dá para pular etapas, não dá para seguir fora, não dá para sair fora disso. Não tem plano B. Não existe plano B em recuperação. É Compras. como o mestre disse: ou você faz, ou você não faz. Ou você está dentro, ou você está fora. Não dá para ser superficial. Não dá para fazer uma recuperação só para as pessoas verem que eu estou gordinho, que agora toda semana eu vou lá no barbeiro e faço a barba, que eu ando com roupas limpas hoje, que hoje eu me arrumo melhor. Não, porque a recuperação não é só isso. A recuperação não está só do lado de fora. A recuperação ela realmente precisa nascer de dentro para fora para que a gente realmente vá em busca de todas aquelas informações, de tudo aquilo que vai realmente transformar a minha vida, que vai realmente mudar a minha vida. Né? Por isso que Muito não dá bom. para ser mais ou menos. Não dá para brincar de recuperação, não dá para fingir que está em recuperação. Porque a doença não brinca de doença. Né? A doença não fica fingindo que é doença. Quando eu acordo, ela já está ali do lado me esperando. E se eu descer da minha cama sem praticar a recuperação, eu já desço recaído no mínimo em comportamento. E dali para me usar não está longe. E é isso, então. É isso, João. Se Sim, você deixa eu só ver quiser. aqui a colocação do Messi aqui.
no meu humilde ponto de vista, as drogas pesadas, sabemos quem entra é difícil sair. Mas agora, maconheiro, falar que está viciado, para mim, é safadeza. Ele para quando quiser. É quase Ai, isso mesmo. desculpa aí, não é Quase. engraçado. Não é É engraçado. quase isso. É que tudo, na verdade, assim, tudo é uma questão da pessoa realmente querer, né, cara? Não tem como fazer diferente, né? Tudo é uma questão do querer realmente. Precisa-se nascer um real desejo de mudar a tua vida, de transformar a sua vida, independente de qual substância seja. Se for álcool, se for droga, se for maconha, se for crack, se for cocaína, não É, importa. não, mas Porque se falando não for... sério, vou falar um pouco sobre isso, né? Como eu falei, não sei se pegaram aí o começo da live, depois assiste novamente, eu falei sobre as comorbidades, que são doenças, né? Como o transtorno de déficit de atenção, como o transtorno de ansiedade e alguns transtornos mentais, né? Que é o quê? A pessoa, muitas vezes, conhece aí, depois assiste lá o começo da live, a droga, né? E aí ela, por exemplo, da maconha, ela fuma maconha e aquilo acalma, alivia. Então, às vezes, o indivíduo, né, não é que é safado, safadeza. O indivíduo encontrou aquele único meio para se acalmar, para relaxar. Por quê? Porque, infelizmente, sim, ela acalma, ela relaxa, só que vem as consequências, né? Que a pessoa pode ficar esquizofrênica, pode desenvolver outros surtos psicóticos, pode ter inúmeras consequências. E desenvolver o quê? A adicção, né? A síndrome de acomodação. Então, muitas vezes, a pessoa não conhece outros recursos para parar. Porque, né, eu conheço pacientes aí que tentou parar com a maconha e ficou aí eufórico, entrou em surto. Então, assim, em alguns casos, né, que ele falou, não é que é safadeza. Tem alguns casos que a pessoa tem mais recursos para parar, tem mais recursos para conseguir buscar ajuda e que não vai. Aí pode olhar um pouco por esse viés. Mas nenhuma dependência, nenhuma dificuldade, a gente fala que é safadeza, né? Então, acho que é isso. Não sei se ficou claro aí para o mestre. E é isso, garoto. Então, é isso, João. Eu agradeço o convite pela live, fico à disposição. Se você quiser, em outro momento, a gente dá continuidade. E quem tiver dúvida, pode me chamar aqui no Instagram Inbox, que eu converso, estou disponível para vocês. Obrigado, Elô. Mais uma vez, obrigado aí, né, pela parceria de sempre aí, né? Que bom que sempre dá certo. Né? Já foi uma parceria aí que, né, desde quando iniciou a pandemia, a gente está junto fazendo lives aí, né? Dificilmente a Sim, gente... e levar a informação Não. de uma maneira leve, descontraída, né? A gente ri Sim, aqui porque tá tudo bem aqui, né, nesse contexto, mas é sério, é grave e tem que ser olhado aí. é que a própria recuperação ela precisa ser leve, cara, né? Então, assim, não adianta a gente vir aqui com a cara carrancuda e só ficar falando coisas técnicas aqui para vocês que vai resolver muita coisa, né? O importante é que a informação seja transmitida. De que maneira ela vai ser transmitida, não importa. O que importa é como cada um vai absorver a informação que vai ser, né, passada aí, ditada para vocês aí, né, e cada um colocá-las para funcionar. É isso, né? Então, mais uma vez, Elo, obrigado aí pela parceria de sempre aí, né? Vamos, né, já projetar aí uma próxima, né? Vamos estudar aí também uma possibilidade da gente criar um grupo aí de Sim, educação. quem quiser, E né, aí a depois gente... deixar os nomes, né? A gente faz aí um grupo em psicoeducação para encontros no Zoom, no Meeting, semanal, quinzenal, para Exatamente, ajudar, no sentido de ajudar mesmo as pessoas, né? As exatamente. familiares. Então, se vocês tiverem interesse aí, podem chamar a Elo, pode mandar para ela, ou podem mandar para mim também aí no inbox lá. E aí a gente começa a relacionar vocês e logo, logo a gente vem aí com um grupo de psicoeducação e aí vamos, né, fazer o que a gente Esses sabe. grupos são Acho fácil. quentes, viu? Esses grupos dão o que falar, né? Mas é Não, muito bom porque certeza, ajuda na recuperação. com certeza. É isso, então, Lô. Obrigado, Tchau, boa tchau. noite Boa aí. Boa noite. noite a todos aí, galera.